Estou irritado, hein? Estou irritado. Já vou avisando e acho que este vídeo pode ser mais quente do que muitos imaginam. Porque tudo o que está se formando por causa do Nico Williams, que se a culpa é de um, que se o culpado é outro. Coisa que já. Neste canal falaremos muito pouco sobre Nico Williams, mas isso me irrita profundamente. Principalmente pelo que se formou ao redor disso tudo. Inclusive vindo de pessoas do Barça, ligadas ao Barça, que dizem ser muito culés, que dizem ser muito barcelonistas. E que depois, pois tenho certeza, claro, de que não são. Mas não me refiro só a esse tipo de pessoas, me refiro também a outras pessoas. Bom, como vocês já sabem, né? Jornalistas da caverna, que o trabalho deles hoje em dia não é outro senão tentar desestabilizar o Futebol Clube Barcelona. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Quero que você me acompanhe, clica no botão de like porque é realmente um absurdo tudo o que eu tenho para te contar. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Vamos conversar, pois estou bem irritado. Fique até o final, pois acho que o que direi no final deste vídeo vai te surpreender. E que semana, hein? Que semana, vários dias que nós, culés, passamos, o que a gente aguentou, que foi um vexame, que isso, que aquilo. Bom, foi uma surra. Em nível internacional também dá pra dizer isso. Que eu acho que a gente não merecia. Por quê? Porque o Barça fez, sinceramente, na minha opinião, o que tinha que fazer. Entendo que pessoas do Barça ou não que assistirão a este vídeo possam pensar de forma totalmente diferente de mim. Mas é por isso que eu quero que você deixe nos comentários qual é a sua opinião. Eu vou te dar a minha, que é a seguinte. O culpado de o Nico Williams não ter sido contratado pelo Futebol Clube Barcelona não é o Deco, não é o Laporta, não é o Athletic. O culpado se chama Javier Tebas. E eu vou te provar isso neste vídeo. Por quê? Muito fácil. Acho que este senhor está se encarregando dia sim, dia também, de que o Barça não volte a ser o Barça que todo mundo quer. Mas, amigo, esse Barça, a cada dia, a cada segundo que passa, está mais próximo de ser o Barça, que já está assustando madridistas como você, e não sou eu que estou dizendo que você é madridista. Você mesmo já reconheceu que é um fiel torcedor do Real Madrid. Portanto, acho que já começamos deixando as coisas claras. Para você, o seu Real Madrid é o mais importante e o Barça, que é o Barça que está ganhando a Liga, a Copa, a Supercopa e que agora mesmo está praticamente reinando na Europa. É o time que te dá medo que volte a reinar? Vou te dizer uma coisa, minha opinião de que o culpado pela contratação do Nico Williams não ter se concretizado tenha sido o próprio Tebas é muito simples. Quando o Atlético de Bilbao se reúne com Tebas para ver como estava a conta do Barça, o senhor Tebas diz, olha, é assim que está tudo. Já começa mal, pois tudo isso é algo totalmente privado. Cada clube, como o Barça, o Madrid, o Atlético, o Sevilha e o Betis, tem suas próprias contas. Mas são contas totalmente privadas. Ninguém teria que ter acesso a essas contas. No dia em que o Athletic Club de Bilbao se reúne com Javier Tebas, acaba a contratação de Nico Williams pelo Futebol Clube Barcelona, algo que Tebas já tinha preparado para evitar. E tem muita gente que é muito esperta e está dizendo que a culpa é do Barça. Dizem que o Barça não pagou a cláusula, que não tem dinheiro, que está endividado. Mentira, mentira e mentira, me desculpe. É assim, você pode gostar mais ou menos, mas essa é a realidade, essa é a verdade. A verdade é que Tebas se encarregou de que o Futebol Clube Barcelona não possa contratar Nico Williams, em nenhum momento. Nem o Atlético de Bilbao, nem nenhum time tem que ficar de olho, tem que estar a par das contas de um time como o Barça ou de qualquer outro time, e Tebas se encarregou disso. E aí já entrou o medo. Primeiro do empresário, que é Félix Tainta, que é o empresário, como eu disse, do Nico Williams, que já começou a colocar medo no Nico. Lembrem-se que o Nico queria vir para o Barça, não queria ficar no Atlético de Bilbao. Na verdade, em Bilbao, todo mundo já dava como certo que o Nico era jogador do Futebol Clube Barcelona. Os jornalistas, a imprensa, todo mundo já dava como certo. Por quê? Por que essa mudança? Por que essa mudança tão radical? O que aconteceu aqui? Pois eu estou te contando, eu estou te dizendo. Tebas se encarregou de colocar medo nele e disse, olha, já aconteceu com Koundé, olha, já aconteceu com Dani Olmo. Cuidado que esse pessoal contrata o jogador e deixa ele sentado 6 meses na arquibancada. Tebas disse isso para Félix Tainta e não se deve brincar com essas coisas. Senhor Tebas, vão te denunciar, o Barça vai te denunciar? Porque você merece uma boa punição, você merece ser denunciado porque está brincando com o poder. Isso é abuso de poder. Você é do Real Madrid, controla a liga e absolutamente tudo. Isso vai cair sobre você, amigo Tebas, vai cair sobre você e espero que o Barça não durma no ponto. Espero que o Barça vá aos tribunais e diga, olha, esse senhor está agindo de forma deliberada contra o Futebol Clube Barcelona.
Não só este ano talvez tenha sido já a cereja do bolo. O que aconteceu com o Nico Williams talvez seja a cereja do bolo. Mas o que o senhor Tebas está fazendo o Barça do Joan Laporta passar é inegável. E para quem acha pouco, falamos do senhor Tebas com o Futebol Clube Barcelona sobre a contratação de Nico Williams. Vamos agora para outro assunto, que é o que eu estava te dizendo no começo do vídeo. No início do vídeo, eu prometi contar algo inacreditável e inesperado. É sobre esse assunto que vou falar agora. O Barça foi multado pela União das Associações Europeias de Futebol, beleza? A Champions impôs uma multa ao Futebol Clube Barcelona de 60 milhões de euros. Beleza? Por causa do fair play financeiro. Por isso, o Barça está lutando dia sim, dia também para voltar a regularizar isso. O Futebol Clube Barcelona não teve nenhuma ajuda por parte da Liga, não recebeu nenhuma ligação do Tebas para dizer: olha, calma, vocês estão agindo certo, estão fazendo o que tem que ser feito e não precisam se preocupar com nenhum tipo de problema. Pois foi o Barça, foi o Laporta e foi a diretoria do Futebol Clube Barcelona que teve que se mexer para que o Barça não precise pagar os 60 milhões de euros no final. Depois de uma longa negociação, o Barça só vai ter que pagar 15 milhões de euros e demonstrar para a União das Associações Europeias de Futebol que está tudo como tem que estar. Como o Barça já vem fazendo nos últimos 4 anos em que Joan Laporta está no comando. Mais uma aberração do Sr. Tebas contra o Futebol Clube Barcelona. E volto a dizer, não só pela contratação do Nico Williams que o Barça já tem que denunciar. Sim ou sim. É o que tem, não tem mais. E depois por esse assunto da Champions que eu acho absolutamente vergonhoso. Ai, Tebas, ai, se fosse o Real Madrid, ai, se a União das Associações Europeias de Futebol tivesse imposto essa multa ao Real Madrid, meu Deus, como ele teria saído rapidamente como um cachorrinho obediente. Para tentar que isso não vá a lugar nenhum, para tentar que o Real Madrid não tenha que pagar absolutamente nada. Porque quando o Florentino Pérez fala, o senhor Tebas se borra todo, e eu tenho que dizer assim claramente, ele se borra todo e não faz absolutamente nada. O Barça, como eu disse, segue ano após ano lutando contra tudo e contra todos. E o senhor Tebas, um dos maiores culpados de que tudo esteja como está hoje em dia? Mas volto a dizer, minha mensagem é a seguinte, não tenham medo, culés, não tenham medo. Não temam absolutamente nada, porque o Barça está fazendo as coisas como deve. Está fazendo tudo perfeitamente. Porque desde que eu, Laporta, entrei, a mudança é totalmente significativa. E aí estão os dados, O Barça continua lutando. Como eu digo, contra um senhor Tebas, sinceramente, na minha opinião, cada segundo que passa em que o Barça não denuncia o Tebas é tempo perdido. Façam isso já, culers, façam isso já. Eu digo para o Laporta, vá atrás dele, porque você tem tudo para ganhar. Também dizia o presidente da Senafé, Miguel Galán, dizia claramente que o Barça tem que denunciar o Tebas, porque o que estão fazendo com ele não tem perdão de Deus, nada. Nos vemos no próximo vídeo, espero que tenha gostado. Foi um vídeo acalorado, mas é preciso dizer as coisas como elas são. Não se esqueça de arrebentar. Ei, de verdade. Se gostou do vídeo, dê muitos likes. É a única forma do YouTube continuar nos agrupando e promovendo. Barça, ontem, hoje e sempre. Eu te amo, Barça.